O cinema, ele tenta adaptar esses arcos, não consegue, porque nos quadrinhos é tão bem desenvolvido. Caiu. Ele vai acabar derrubando o ator do celular aí. Não, tem um cachorro dentro desse gato, só pode. E aí, people and pipa! Bem-vindos ao Moscanteando, eu sou o Leonardo Rios. Estamos hoje com a soberana. Minha esposa Cláudia não veio hoje, veio minha amante no lugar dela, que é a soberana. Amante por enquanto. É, ela quer que eu largue a Cláudia pra ficar com ela. Lógico. Mas o problema é que eu não consigo acertar o nome dela. Eu não sei se é soberana ou soberaná, já que o nome da Sandy é Leá, com H, no final é soberaná. Cada um fala como quiser. Pois é, então... O importante é meu nome. O importante é a soberania do seu nome, né? Lógico. Aí estamos com a... Karina. Marina. É tudo com a Arina, né? Marina. Não, né? Soberaná. Não, mas elas não têm H. Hoje nós vamos falar de animação. Gostamos tanto do nosso último Trupcast sobre o Rei Leão que resolvemos pensar em mais animações. Na verdade foi uma ideia da Karina falar sobre animações subestimadas, aquelas animações que a gente gosta pra caramba, mas que não caiu no gosto popular por algum motivo. Seja porque não fez sucesso de bilheteria, ou sucesso de crítica, ou simplesmente não foi bem distribuído. Mas cada um aqui tem uma sugestão de uma animação que pouca gente conhece, mas que mora no coração de cada um de nós aqui. Infelizmente não podemos contar hoje com a presença do André, por conta de logística, de afazeres, né? Ele não pode estar aqui hoje, a gente, né? Mas ele vai participar, porque o vídeo dele vai rodar primeiro, antes do nosso aqui. Devo dizer também que a gente não sabe o que cada um escolheu, né? A Marina me contou, deu spoiler do desenho dela, eu fiz questão de esquecer, eu esqueci mesmo. Ué, ele perguntou, e aí, já sabe? Do que Não, desenho? Você vai perguntei falar? se você Falei. já decidiu o seu desenho. Ah, sim, eu decidi por desenho tal. Ah, mas não. Então, é uma surpresa o que cada um escolheu. Caso, coincidentemente, alguém escolha, duas ou mais pessoas escolham o mesmo desenho, não tem problema, a gente discorre sobre o mesmo desenho, cada um dando sua opinião, tá certo? Vamos começar então com o André? Oi pessoal, tudo bem? Eu infelizmente não pude estar no bate-papo, porém deixo aqui o meu registro e a minha indicação de filme de animação que não é tão popular do grande público. A animação que eu indico, na verdade, é um stop motion chamado Mary and Max. É um filme de 2009 do diretor Adam Elliott e é um filme belíssimo. Não vou dar muito spoiler, né? Até para que você assista. Mas só para você entender a história de uma menina de 8 anos que vai crescendo ao longo do filme, que mora na Austrália. E um dia ela estava numa biblioteca com a mãe dela e ela encontra num catálogo de endereços telefônicos, ela encontra o endereço de um cara que mora em Nova York e ela decide mandar uma carta para esse cara. E eles começam a se comunicar, ele responde, ela pergunta de onde que nascem os bebês, né? E vai surgindo uma amizade, uma parceria e a história vai se desenvolvendo. Do Max, que é um cara de 40, 50 anos mais ou menos, que mora em Nova York e tem síndrome de Asperger. E ambos têm, assim, histórias terríveis. Então ela convive com uma mãe alcoólatra, o pai é um louco e no caso dele, a mãe dele faleceu com um tiro na cabeça. Então assim, é um filme um pouquinho pesado, não indicaria para que você assistisse com o seu filho e tudo mais. Mas se você querer um bom filme, uma boa reflexão, é tão interessante que a fotografia do filme foi toda pensada nos sentimentos dos dois. Então assim, a gente vê uma Nova York preta e branca, pesada, né? E a cor favorita dela, ela fala no começo do filme, né? Nenhum spoiler, ela fala assim que a minha cor favorita é o marrom. E então o mundo dela é marrom. Então a gente vê quando é ao lado dela, a gente vê as imagens naquele tom de sépia. E quando a questão dele é aquele mundo preto e branco. Então é um filme que emociona bastante e essa é a minha indicação. E uma coisa legal também no filme é que, por ser stop motion, é aquele tipo de stop motion com massinha. Algumas vezes você consegue enxergar até mesmo a digital do cara que foi colocando assim o frame a frame. Deixo essa como indicação. E indico também mais 2 filmes que tem uma mesma pegada, uma animação um pouco mais adulta, né?
A primeira, não vou me aprofundar, mas a primeira é Anomalisa, que é um filme belíssimo também, vale a pena assistir. E a segunda é Túmulo dos Vagalumes dos Estúdios Ghibli, que tem a mesma pegada, um filme de animação um pouco mais adulto, ok? Valeu, André. Na próxima você participa com a gente, hein? Eu não assisti o filme dele. Eu não vi conheço. trechos do filme dele, é muito legal. Nem imaginava que existia. Eu não sabia, eu não conhecia também. Eu fiquei interessado pelo sinopse que ele mandou. Eu já vi trechos, mas é bem legal. Bem É legal tipo mesmo. o história o Wallace muito- e Gromit, aqueles de fake me dá uma É de massinha, é de Ah, massinha. stop motion. Mas é muito legal, porque é uma menininha realmente que se corresponde com um adulto de outro país e ele tem vários problemas mentais, assim, e tal, e eu falo uma coisa bem de amor. Nossa, né, é mó, e tal. Então mó é pedofilia bem do caramba, hein? adulto. Alguém quer prosseguir? Então eu prossigo. Fique à Bom, vontade. Eu quero falar de uma animação que é pouco provável que a minha recomendação vá entusiasmar vocês, porque não é do gosto de vocês. Que é Mas uma... pode ser obrigatório eu assistir. Por quê? Porque você já fez isso, não te fez comigo. Até parece que tu obedece Obedece, às minhas você recomendações. coloca, não adianta. Eu lembro que eu comecei te mostrando essa animação, mas a gente tava tão cansado que dormiu eu, você e o Rick. A gente dormiu. Tá vendo? Deve ser bom. Não, mas é bom pra caramba esse desenho. É um desenho da DC Comics. Mas antes de eu falar desse desenho, é um longa de animação, né? Antes de eu falar, vocês precisam entender 3 coisas sobre a DC. DC, pra quem não sabe, é uma editora norte-americana que detém os direitos de alguns dos mais famosos super-heróis, como Batman, Superman, Flash, a Liga da Justiça, Novos Titãs e outros. E a primeira coisa que você tem que entender sobre a DC. A Marvel também está nessa... Categoria. Não categoria, nessa descrição. Mas a DC que é relevante para o que eu vou falar. Que é assim, houve uma época em que os quadrinhos de super-herói começavam e terminavam numa edição. Isso não acontece mais, salvo raríssimas exceções. Geralmente, eles constroem arcos. A história começa agora, continua na edição seguinte, então elas duram, as histórias, os arcos duram em média 8 edições, 12 edições. Aí segura a pessoa ali pra poder. É que nem novela quando É que nem acaba no novela. sábado à noite. É. Exatamente. Né? Isso é bom e é ruim, porque é bom porque permite narrativas bem complexas, bem trabalhadas, isso é bom. Dá tempo de ver a crítica da galera. Se tá funcionando, se não tá. Tanto que o cinema, ele tenta adaptar alguns desses arcos que fizeram sucesso, mas nunca, pelo menos eu nunca vi uma adaptação de cinema, por melhor que seja, tão rico quanto nos quadrinhos, porque é muito tempo para desenvolver. Geralmente um arco bem sucedido nos quadrinhos, ele é realmente bem desenvolvido. Você entende as motivações dos personagens, geralmente envolve muitos personagens, não tem restrição orçamentária de cenário, então eles criam coisas megalomaníacas. Por exemplo, a bem-sucedida Guerra Civil e Ultimato, nos quadrinhos foi muito maior do que você viu no cinema. A Guerra Infinita foi infinita mesmo. Tá rolando até hoje. Tá aí, né? Uma das sagas, dos arcos mais famosos é a morte do Superman. Foi tentado fazer 3 vezes. O cara não morre nem a pau, mano. Vai ferrar. Tentaram fazer uma animação em 2007. Tentaram fazer isso no Batman vs Superman e tentaram fazer isso o ano passado. Adaptaram de novo numa animação. São bons, mas nenhum consegue traduzir aquela maestria. Então é isso. Uma coisa que eu queria que vocês entendessem sobre a DC. Marvel também, mas é da DC que a gente está falando. As histórias não começam e terminam na mesma edição. Né? Aí, periodicamente, eles pegam as histórias mais famosas e compilam depois num encadernado. Isso que eles fazem. Aí, esse é um caso em que começa e termina na mesma edição. Né? Existem sagas famosíssimas da DC. Tem Batman de Silêncio, tem Grandes Astros Superman, tem a morte do Superman, tem Crise nas Infinitas Terras. E hoje a gente vai falar de The Flashpoint Paradox, que em português ficou ponto de ignição. Mas o nome em inglês, The Flashpoint Paradox, já dá uma ideia de quem é o protagonista da história. Pois é, já me liguei. Já saquei. Será? A tartaruga. Eu só não vim com a camiseta dele porque eu não tenho. Eu ia roubar do Ricota, que é o meu enteado, só que é da spoiler. Ele
Ele veio com no peito. Pra quem não sabe, esse Batman aqui tem um... Neiva. Bom, então, a segunda coisa que eu queria que vocês entendessem sobre a DC é que de tempos em tempos eles rebutam. O que é rebutar? É você começar a contar as histórias de novo, por quê? Porque a tradição da DC vem de 1938, com o surgimento do Superman. Depois de 39 veio o Batman, e de 40 em diante começaram a vir uma chuva de super-herói. Então, os eventos que os super-heróis vivem hoje não começaram lá em 1940. Chega uma hora que eles zeram tudo, começam a contar de novo para as gerações seguintes. E meio que adaptam. Adaptam pros tempos do Como a gente teve há pouco tempo, que eu acho que foi um erro, sei lá, pra mim foi mal feito, o reboot que teve do Homem-Aranha, porque até comentei na época do Vingadores, né, que o meu Homem-Aranha ainda é o Tobey Maguire. Eu acho que também foi muito antes, muito cedo. Muito cedo. Né? Muito cedo. E 2 vezes. Pois é. Pra mim é o Tobey Maguire também. Pois é, esse reboot que elas estão se referindo é um reboot no cinema. Nos quadrinhos, o Homem-Aranha nunca sofreu um reboot muito grande. Que a Marvel não é de fazer tantos reboots, elas fazem soft reboots. Né? Que isso é matéria para um outro vídeo. A DC, ela tem muitos personagens e a DC ela costuma ter o hábito de bagunçar a narrativa de tempos em tempos. Vai ficando tão inflada, né? E ela tem que arrumar. O primeiro grande reboot da DC foi em 86, num evento, mega evento chamado Crise nas Infinitas Terras. Existia Superman, existia Superboy, existia o Superboy da Terra X, existia o Superboy Prime, existia o Superman de 38 como se tivesse envelhecido normalmente. E eles coexistiam. Super que... Chegaram a catalogar acho que 27 Superman, tinha mais um tanto de Batman, tinha mais um tanto de Lanterna Verde, que eram o mesmo personagem, com o mesmo nome, mas de universos diferentes. Aí em 86 eles fizeram Crise nas Infinitas Terras, que é talvez... Não, eu ia dizer que a saga mais importante da DC, mas não é. A saga mais importante da DC é Watchmen, seguido por Cavaleiro das Trevas do Batman, depois vem Crise nas Infinitas Terras. É muito clássico isso. E em 2011, eles resolveram fazer um reboot de novo na DC. Pra renovar os personagens, deixar uma linguagem mais da galera de agora e tal. Então eles precisavam começar de novo, só que não era simplesmente... Fecha aqui, dá um ponto final e começa de novo. Não, eles criam um evento que vai gerar esse novo universo. Assim como foi na Crise das Infinitas Terras, eles pegaram todas as terras e um vilão lá fez uma coisa que juntou tudo numa terra só. Aí gerou o primeiro reboot. E eles começaram em 2011 a planejar uma saga chamada Flashpoint, que era uma saga do Flash, nosso querido Rapidinho. Só que a necessidade de renovar todos os personagens foi se fazendo necessária, aí eles resolveram acoplar todos os personagens nessa saga, estendeu-se para DC toda. Deixou de ser uma saga do Flash, virou uma saga da DC. Por que o Flash é importante? E o Flash foi importante lá também na Crise nas Infinitas Terras. E foi importante pro reboot de agora não, 2011, né? Porque o Flash, um dos poderes dele é romper a barreira do tempo. Então... E ele rompe realidades, então ele visita as versões dos personagens. Então ele é o pivô, toda vez que precisa rebootar, é quase sempre o Flash. Ele é o elo de ligação. Ele é o elo de ligação. Né? Então a saga The Flashpoint virou aqui no Brasil ponto de ignição. E... a terceira coisa que você dá, antes eu vou ir para a terceira coisa, ações do Flash e de outros personagens acabou com aquele universo e gerou o que a gente chamou de Novo 52, que é o universo DC renovado. Em 2016 teve de novo um rebootzinho, por quê? Porque alguns personagens do Novo 52 não agradaram, como por exemplo o Superman. Ninguém gostou do Superman do Novo 52. Pra dar um jeito de trazer o tradicional de volta, tiveram que fazer um novo rebootzinho que virou o Renascimento. Só que hoje a gente vai falar dos Novos 52 e começou com The Flashpoint. Por que Novos 52? Porque a ideia era jogar em banca 52 revistas novas e nesse novo universo
as terras não são mais infinitas, igual era antes. Antes eram infinitas terras. Se você quisesse criar um Superman de saia rosa, é uma outra terra. Ah, tá. Né? Se um Batman baiano, era outra terra. Né? Aqui não, aqui são 52 terras. Esse novo 52. São 52 novas revistas e 52 terras que existem, paralelas. O seriado do Flash, que passa na CW, trabalha essas terras, é chamado de multiverso. Né? Terceira coisa que vocês precisam saber sobre a DC. Em 2007, a Warner Animation, Warner, para quem não sabe, é a empresa que detém os direitos, ela é a dona da DC. Né? Os personagens pertencem ao grupo Time Warner. Então ela decidiu, a Warner e a Warner Animation, a fazer periodicamente longa-metragens animados com uma pegada mais adulta. Ela sempre fez animações dos personagens da DC. Só que ela falou assim, ó, vamos criar agora animações, uma série de animações, vai começar em 2007, voltado, não é 100% adulto, mas voltado um pouco mais para o adulto e menos infanto-juvenil. O primeiro, e todas essas animações são adaptações desses arcos, né? Então o primeiro arco adaptado foi a morte do Superman, que pra época eu achei legal, só que depois, os arcos seguintes, eles foram melhorando de tal maneira que hoje você vai assistir a primeira morte do Superman é tão fraca, perto do que veio depois, né? Esses caras, eles trabalham tão bem as animações da DC, que eu acho um sacrilégio o tratamento que a empresa Warner dá. Esses desenhos, eles têm potencial para ir para cinema, mas eles são feitos para o mercado de home video. Eu acompanhei todos até meados de 2012, aí o mercado de home video foi acabando, aí os desenhos pararam de vir para o Brasil de forma física, eu fui parando de comprar, então eu me perdi. Mas a média era sair 3 a 4 animações por ano, e agora deve ter uns 30, deve ter quase 40 animações, né? Eu já estou perdido aqui, eu não consigo mais acompanhar, porque eu não sei quais estão sendo produzidos. Eu tive uma época que eu gostava de acompanhar. E em 2013 foi adaptado Flashpoint, só que geralmente a animação ganha um nome diferente. Então a animação chama-se The Flashpoint Paradox. Então ela não foi pro cinema. Não. Foi uma vez só uma dessas adaptações, que foi A Piada Mortal. Lançaram no cinema, uma única exibição. Né, que é uma das histórias mais famosas do Coringa, não é uma história do Batman, apesar de levar o nome Batman. Assim como essa, The Flashpoint Paradox, é uma saga onde o Flash é o personagem principal, só que o nome leva, o filme leva o nome de Liga da Justiça. Por quê? Porque em 2013 a série do Flash ainda não tinha, acho que não tinha estreado ainda, então o Flash, o personagem Flash, era mais pro nicho. Como eles querem vender, a DC ela tem 3 nomes que vendem. Em primeiro lugar, o Batman. Em segundo lugar, Liga da Justiça. E em terceiro lugar, Superman. Flash não vai vender tanto pra massa. Vende pro nicho. Então eles colocaram, como envolve os outros personagens, então eles colocaram Liga da Justiça, The Flashpoint Paradox. Em português, Liga da Justiça, ponto de ignição. Mas é uma história do Flash. Os outros personagens são coadjuvantes. O Batman um pouco mais, que o Batman tá muito bem trabalhado aqui, mas é uma história do Flash. Quase todas essas animações são muito boas, uma ou outra é mais fraquinha, eu só consigo lembrar de uma que eu chamo de muito ruim, só uma. De resto, é de regular pra cima. A DC ela nunca se encontrou no cinema nos últimos tempos, mas nas animações ela manda muito bem, só que a Warner não dá o tratamento que merece. Esses desenhos, eu acho que eles são muito subestimados, por isso ele tá aqui no nosso programa de animações subestimadas. E mais uma vez a Warner dando um tapa na cara da DC, porque no começo do ano tivemos Homem-Aranha no Aranhaverso, que foi um desenho que ganhou até Oscar. Até aí a DC comeu bola, deixou a Marvel passar na frente. Se a DC tivesse pensado nessas animações para cinema, ela estaria dominando. Pô, a Pixar lança desenho no cinema, Disney Animation. Pô, por que a Warner não pensa nisso? Os desenhos têm potencial. Os personagens eles são muito respeitados. Eles são mostrados como eles são de verdade. Os roteiros são bem trabalhados. E eu vou dar a sinopse rápida aqui. Depois eu vou ter que entrar um pouquinho na zona de spoiler, mas eu aviso. É assim,
a história não é tão inovadora. É uma história de viagem no tempo e que se você fizer uma coisa que altere aqui, vai dar uma repercussão grande e isso já foi visto. Fez borboleta, a gente já foi visto em tudo quanto é filme. Mas o que é legal nessa história? Não é um enredo, é como isso afeta os personagens tão bem enraizados na cultura pop. O Flash, ele perdeu a mãe na infância quando ele ainda não era o Flash. Ele ganhou os poderes num acidente depois de adulto. A mãe dele foi assassinada e depois que ele ganhou os poderes, ele se culpa mais ainda. Por que eu não tinha essa rapidez que eu tenho hoje na época? Então ele se culpa, ele sabe inconscientemente que se ele forçar, ele consegue voltar no tempo para salvar a mãe. Então o enredo parte daí, do Flash que quer salvar a mãe dele. Esse conflito Interno, né? Só que ele não fez ainda. Ele pensa, eu preciso salvar minha mãe, eu vou fazer isso um dia. Aí um belo dia ele acorda, ele é um policial forense, ele acorda lá ele tá tirando um cochilo e acorda lá no local onde ele trabalha, as coisas estão bem diferentes. Né? As pessoas com ele trabalha ainda são as pessoas com ele trabalha, mas a Iris, que é a noiva dele, tá casada com outro cara, tem filho. Aí ele, cara, estranho isso aqui. Aí ele vai sair do consultório, ele cai, tropeça, vem a mãe dele ajudar ele. Filho, que tombaço! Mãe, você! Aí ele percebe que alguma coisa está errada. Aí ele vai tentar correr e ele não tem mais os poderes. O que aconteceu? Ele vai tentar ler o jornal, ninguém nunca sabe do Superman. Não existe o Superman. Ele vai investigar, porque ele é um investigador, ele é um policial forense. Ele percebe que anos atrás, 3 décadas atrás, caiu uma nave, só que o governo não caiu na Fazenda dos Kent. Foi na área 51. Né? Certeza. Né? Só que tá, então o Superman não existe. Imagina aquele ser de Krypton que não caiu e não, na Fazenda e não recebeu a educação dos Kent, caiu na mão do governo. E aí? O Cyborg trabalha pro Obama, era o Obama o presidente na época. Aí o que ele faz? Vou procurar ajuda ao maior detetive que eu conheço. Vou atrás do Batman, do Bruce. Uhum. É aí que vem a maior surpresa. Todos os personagens sofreram pequenas alterações. Nessa nova realidade, a mãe dele tá viva, ele não é o Flash, ele nunca se transformou no Flash, então o Flash não existe. E a Mulher Maravilha e o Aquaman, eles são ditadores, ela de Temícera, ele de Atlantis, e eles estão brigando entre si para dominar os humanos. Ou seja, eles são vilões, Mulher Maravilha e Aquaman. E o Barry Allen, que é o Flash, ele tá perdido, ele vai procurar ajuda do Batman. O Batman não é o Batman que ele conhece. É o Coringa. Não, mas a gente vai chegar lá. E agora, agora eu vou entrar na área de spoiler. Isso que eu fiz até agora foi a sinopse. Eu vou entrar na área de spoiler, vai aparecer uma tarja aqui. Enquanto tiver essa tarja, é spoiler feio. Né? Se você não quer spoiler, vai aparecer aqui a numeração do tempo. Se você for para esse tempo que tá marcando aqui, aí você não pega spoiler. Ele chega lá e o Batman tá muito mais violento. Violento mesmo, ele mata os bandidos e ele não acredita na história do Barry Allen. E o Barry chama ele de Bruce. Bruce, eu sei quem é você. O Batman fica mais furioso. De onde você conhece o meu filho? De onde você conhece o meu filho? Ou seja, nessa nova realidade, quem morreu no assalto não foi os pais do Bruce Wayne. Mataram o Bruce. O pai ficou tão traumatizado que virou o Batman e a mãe virou o Coringa. Eita lasqueira! Que beleza. O bom é que ela pode usar o batom dela mesmo, né? Maquiagem ali, ó. Faz até propaganda, Acho que vai ser um inclusive. Coringa melhor maquiado. O batom não foge tanto assim. E outra, como eu disse antes, pensa... Será que vai ser a Arlequina, então? Pensa num Kal-El que não caiu na Fazenda Kent, não teve educação puritana do Jonathan Majors e caiu nas mãos do governo. É uma máquina de guerra. Então só que o Superman eu não vou falar do que ele se transformou. Quero que o espectador assista e veja. Exterminador do futuro. Só que a mudança do Superman foi tão drástica, mas nenhuma é tão drástica quanto a mudança do Batman. Minha opinião, eu acho que o trauma do pai é pior do que do Batman filho. Porque o filho ele perdeu os pais na infância, cresceu com aquilo define ele. O pai do Batman, ele cresceu como uma pessoa normal. Depois de adulto, você sofreu esse trauma, é pior. E você perdeu o filho e a mulher. Por isso ele é um Batman pior, no sentido de Mais cruel. e ele é cruel, realmente.
Ele ia matar a Arlequina. Tipo, a vida foi injusta comigo e eu quero agora que se dane. Pois é, ele ia matar a Arlequina. Se dane. Ele não matou. Eu não lembro se é o Cyborg que salva. Mas ele pega e mata os bandidos mesmo. E pro Barry convencer o Batman de que ele conhece de outra realidade, ele conhece o filho e tal. Pra não me estender muito, eles montam uma força-tarefa. O Obama dispensa os serviços do Cyborg, então eles vão montar uma força-tarefa. Ele consegue convencer o Batman, então eles descobrem que o Flash Reverso, que é um vilão do Flash, tá por trás disso. O Flash Reverso é um vilão que ele odeia o Flash. Só que ele não quer matar o Flash. Nunca quis matar o Flash. Ele odeia tanto, o propósito dele é fazer o Flash sofrer. Mantém os inimigos próximos, né? Aquela Os coisa. amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda. Exatamente. Ele nunca teve a intenção de matar o Flash. Ele quer fazer o Flash sofrer. Aí o Flash, pra combater o Flash Reverso, que tá por trás de tudo, eu tenho que ganhar os poderes. Então ele e o Batman era médico, o Thomas Wayne era médico. Eles vão tentar recriar o acidente que transformou ele no Flash. Eita, Não dá. Então, Não dá pra gente, né? ele lembra dos componentes químicos que tinha no laboratório e esperaram uma noite de tempestade, foram lá pra sacada do Thomas, não é do Bruce, né? Esperando cair um raio. Quando cai um raio, começa a pegar fogo nele. E é queimado vivo. Ele só não morre porque o Thomas Wayne é médico. Se ele fosse de Volta pro Futuro, ele ia usar esse raio pra outra coisa. ele ia. Não, Já porque- que ele não é mais o Flash, não pode andar no tempo por causa dele mesmo, Velocidade. vamos usar o de Volta pro Futuro. Então, só que- Pega o só- DeLorean só aí, que ele vai. teria- Só o DeLorean. Só que ele teria que alcançar 88 milhas por hora ou usar O Tony enriquecido. ou então um lixo, comer lixo. Então, eles tentam uma vez e não dá certo. Ele não ganha os poderes e ele é queimado vivo. Ele não morre, mas ele insiste. Ele tá todo morrendo de dor, todo cheio de bandagem. Aí ele vira o Darth Vader. Ele insiste. Né? E Ô, meu, tá o- muito o- previsível isso aí. o Batman, pai do Bruce, que já é loucão, fala pra ele, você tá louco, você quer de novo? Quero de novo. Eu não vou descansar enquanto não ganhar os poderes. Na segunda tentativa ele consegue. Só que aí já o Flash ele tem um metabolismo hiper rápido, aí ele consegue se recuperar. Aí ele consegue convencer o Thomas da missão dele de... Eles tiveram que esperar outra noite de tempestade e cair outro raio no mesmo lugar. Não, ele acordou ali na mesma hora e já vamos de novo. E caiu outro raio no Aí mesmo eu- lugar. É, quadrinhos, né? Nossa, né? E... botaram um para-raio na cabeça dele. Pelo menos. Então, aí eles vão montar uma força-tarefa envolvendo o Cyborg, que tinha sido dispensado pelo Obama, o Batman, o Flash, e eles vão tentar descobrir onde caiu a nave do Kal-El. Eles vão tentar... Aí é surpresa. Não é muito chocante, assim, igual o Batman, mas é muito diferente. Uma coisa de como repórter. Né? E eles descobrem o envolvimento do Flash Reverso. Não vou, agora o spoiler foi só até aqui. Fim dos spoilers. Acordei. O desfecho eu não vou contar, mas a cena final, aí eles conseguem reverter tudo, que gera... os personagens voltam a ser o que eram, o Batman volta a ser o Bruce, o Clark, aí eu posso falar isso sem contar, volta a ser quem a gente conhece e tal, e então esse nova realidade passa a ser os novos 52, que a editora tanto queria. Entendi. Nossa, mas Né? que história que tiveram que inventar pra poder Sim. conversar, hein? Sim, Rebuliço. Poxa vida. pois é, só com pequenas diferenças. Queria saber o que as pessoas usam pra ter tanta imaginação assim. Pois Uhum. é. Pois é, Pirulitos. só que Eu já foi, hein? todo reboot da Eu já DC, tô no Tô segurando aqui. já tô no grau. então, todo reboot da DC volta com algumas pequenas diferenças, senão não seria um reboot. E uma delas E é que aí o o... Superman voltou sem a cueca por cima da calça? Foi, voltou sem a Eu ia falar calça. do
do Batman isso, mas o Superman Só é que, melhor. só que quando ele volta pra realidade desejada, aí não aparece Superman mais, que é o final do desenho. Ah, então eu já sei pra que o governo serviu pra ele. Pra ensinar a vestir a cueca por baixo da calça. O governo, Pô, Ele não tava no... o ciborgue. Não, você não falou que o Superman, a nave caiu e tava no Ah! no governo? Não, mas dessa nova realidade que eles criaram, aí eles caíram na fazenda dos quentes mesmo. Né? Então o Superman não aparece no final, só que aí nos desenhos seguintes já era utilizando a dinâmica dos 952, aí sim ele já aparece sem cueca. Mas Então, parece que vai voltar a cueca, já voltou? já voltou. Gente, todo esse rebuliço pra ensinar um homem a vestir cueca por debaixo da Não, calça. e o Que absurdo. curioso é que não agradou. As pessoas não gostaram do Superman dos 952 e voltaram com o tradicional. Ah, porque dá certo, meu. Viu ele sem cueca? Não, mas o tradicional. Deiva! Viu sem cueca? O tradicional, quando voltou, continuou sem cueca, mas ele voltou com uma novidade. Voltou com o filho. Que susto. Foi muito legal a fase. Que susto que você me deu! Ué, Né? Ele volta Não, mas- sem cueca e traz uma novidade! Não, mas. tirou a cueca e fez o filho, ué. Lógico, né? Né? É necessário, né? Agora, pra encerrar, o desenho é muito. Mas pra mim, a cena final. Você põe o pi e põe o palavrão. E aí, na edição, você vai pôr o pi atrás do Do pi. pi! O pi fica atrás do pé, em cima do pi. Então pipi. Vai pegar o pi em cima do pi. Então, a cena final, ó, eu vou dar um spoiler, mas dane-se. É outro spoiler. Não assistem se não quiserem, Tá, pulem. pulem pra esse outro tempo aqui. Aí já é o Bruce, o Batman, então o Flash. E o Flash é o único que se lembra do universo antigo. Por quê? Porque era uma jogada na DC. Porque se não desse certo no 52 e quisesse voltar pro universo antigo, Ia o pegar Flash esse tinha as gancho. lembranças. Iam criar outra saga, acessando as memórias do Flash pra voltar. Né? E então o Flash vai contar pro Batman Bruce tudo aquilo que aconteceu e tal. E o Batman fala, o Flash fala assim, ó, Bruce, eu tenho uma coisa pra você. Era uma carta do pai. Do outro lá. O Bruce, ele tá sem a máscara, só que a roupa de Batman vai sem a máscara. Você vê a carta e você vê umas gotas pingando. Mano, ver o Batman chorar, ele não chora assim copiosamente. É muito bonito. Ele não chora grudando na porta, escorrendo. Tipo Maria do Bairro? Não é novela mexicana. Então, pra vocês acho que não teria o mesmo É que não é efeito, mexicano, mas se fosse mexicano ia. é que pra vocês não sei se teria o mesmo efeito, mas Se pra fosse mim... num multiverso que o Batman fosse mexicano, ele Vai choraria. ler, né? Vai ser uma. Ele ia fechar a porta, colar na porta e derreter, chorando. Existe um Com a multiverso... carta na cara ainda. Existe uma realidade... Existe uma realidade no multiverso em que Superman é russo, tem uma outra que ele é britânico, que eu acompanho mais o Superman do que o Batman. Então, eu não sei se tem, pode ser que tenha um do Batman caribenho aí. Né? No Se Batman tiver um brasileiro, ferrou. DC tem uma personagem brasileira, a Fogo, que é a Beatriz da Costa. Enfim. Tamo junto. Parei. Tamo junto. Enfim, o Batman chorando, eu não sei se tem que efeito pra vocês que não acompanham, mas pra mim, que conheço bem o personagem, tem um efeito diferente. Ver o Batman chorando. Ele só fala assim, ele olha pro... Não, ele abre a carta e fala, a letra do meu pai? Aí pinga assim, as lágrimas na carta e até embaça, sabe quando pinga a água, a tinta. Que legal! Olha a riqueza de detalhes desses desenhos, cara. E é feito a toque de caixa, para um público de nicho. Tinha que ganhar o cinema. Ganha no cinema, claro que não ia sair com a qualidade para home video. Eles iam ter um orçamento maior e ia sair no mínimo com a qualidade do Aranhaverso. Que é... Né? E é isso. E é de que ano esse filme? Ah, sim, bem lembrado. É dirigido pelo Jay Oliva, se não me engano, que esses desenhos da DC... É do ano de Oliva. Esses desenhos da DC, eles têm uma equipe de criadores. Então, os diretores, eles fazem rodízio entre eles. Né? Então, o Jay Oliva, ele dirige vários desses longas aí. Esse do Jay Oliva, em 2013, e eles têm um tempo meio que padrão, de 80 minutos. Esse tem 81 minutos, não é cansativo, é muito dinâmico. É os personagens do jeito que eles são nos quadrinhos mesmo. Os personagens é fogo, hein? Os personagens. Nossa, Isso que era formado em letras, hein? Então, são os personagens
Não são os personagens não estão nem um pouco descaracterizados, eles estão mudados alguns, mas é uma descaracterização bem-vinda. Não é aquela descaracterização porque não souberam trabalhar. Tipo, tirar a cueca? Não, o Batman ser o pai dele, Ah, tá. o Aquaman ser um tirano, Tá. porque isso aí fazia parte do roteiro, não é porque eles não souberam trabalhar. Entendi. Né? Faz parte do filme. Eu recomendo não só esse, como eu recomendo assistam todos. Tem uns melhores que outros, mas nenhum é muito ruim, exceto um. Nenhum é muito ruim. Vale a pena. No ano passado fizeram bem feito. De novo a morte do Superman. Acho que eles viram que a primeira foi fraquinha, foi pra época. Fizeram de novo a morte do Superman, que ficou bem melhor. Mas Esse é de 2013. 2013. É muito legal. Muito legal. Isso aí, fica a dica. Fica a dica. Hashtag The fica a Flashpoint Paradox em inglês e em português, Liga da Justiça, ponto de ignição. dica. Marinex. Eu? Uhum. Bom, Bora lá. tem algumas coisas que vocês precisam saber. Então, antes eu vou dar um recadinho. Mentira, vocês não precisam saber nada. Vamos falar de coisa boa, vamos. Olha, ela tá me imitando, depois fala, vamos falar de coisa boa, como se eu só falasse as dele aqui. Não Tá. tem nada que vocês precisam saber. Vamos lá, fala de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de desenho legal, engraçado, divertido, que a gente dá risada. Era do gelo. Jura engraçado que a gente dá risada? É, às vezes é engraçado, mas você não dá gargalhada, assim, né? Só, pô, legal. É. Esse desenho, pra ser bem sincera, eu não sei nem se ele chegou aí pro cinema. Mas eu sei que não teve, assim, muita divulgação, porque ele é Disney, né? E Disney, meu Deus, bota na lua um outdoor falando do lançamento e tal, mas esse não teve muita coisa. O desenho que eu escolhi é A Nova Onda do Imperador. Ah, mas acho que foi pro cinema, não foi? Eu creio que sim. Eu não Porque assisti. Eu não assisti. Eu acho que foi pro cinema sim. Mas não teve, né, aquela explosão de marketing que a Disney costuma fazer, assim. É um desenho do ano 2000. É. Na dublagem tem o Celton Mello, dublando o Imperador. Que ficou uma dublagem muito legal, muito divertida. A história de um imperador, ele se passa meio que... ele não fala exatamente aonde é, mas é meio uma coisa meio maia, meio inca, assim, né? E é um imperador, ninguém sabe de onde ele veio, que também não fala. De uma galáxia distante? Então, pode ser. Caiu lá o outro lado. Né? Sei lá, do O Superman. Superman, de repente, caiu lá, né? Mas assim, não conta do passado do personagem, né? Ele simplesmente é o imperador megalomaníaco. Ele é um imperador megalomaníaco e ele quer... Ele quer tudo do jeito dele. É uma criança mimada, crescida, né? Narcisista, quer tudo do jeito dele. E aí a história toda se passa quando uma outra personagem que é uma espécie de conselheira do reino e ela quer matar ele pra ela ser a nova imperadora, né? Que é a Isma. E ela faz umas poções mágicas lá e ela tem um ajudante, que é o Kronk, né? Que é o personagem... Ele é gigante, ele é meio que um Johnny Bravo, assim. Só que ele é todo estabanado, todo atrapalhado. E ele é um amorzinho, ele é muito É um Shrek. bonzinho. Não, ele é bonzinho de verdade, assim. Só que ele acaba fazendo as maldades da Isma, mas, sabe, assim... Por ser influenciado. Mas ele faz, tipo, será que a gente vai fazer isso? E aí, né? Acaba fazendo. E aí a Isma acaba trocando as poções que ela tinha feito. Ao invés de dar um veneno pra matar, ela transforma o imperador numa lhama. Uma lhama? Mas tem que ser numa lhama? Numa lhama. Ela transforma o imperador numa lhama. Eu achei que ia transformar no surfista. Que é a nova onda. Então, esse título também, eu não sei qual é o título. Não, sério, eu não tô fazendo piada. Eu achava que tinha coisa a ver com onda. Não. Sério que você achava que tinha a ver com a onda do imperador? Você imagina mesmo um imperador surfando? Vocês não assistiram nem o filme nem a série? Tem a série também. A série é muito legal. Quando eu vi o filme, eu achei que a nova onda do imperador já era a continuação de alguma coisa. Porque a nova onda, qual é a onda antiga? Sei lá. Tipo, ele gostava de rock, agora ele tá numa outra onda. Agora ele entrou pra dele? Sei lá. Então, quando eu vi a primeira vez, eu achei que ele já era uma Como segunda... é que o pagodeiro faz? Carlinhos. Eu identifiquei na hora. É coisinha, esse é o coisinha. Gente, isso aí é pra quem... O coisinho do cacete do planeta, né? Nossa,
depois. Mas isso aí é pro pessoal que, né, mais... Os Velho, é nóis. Os anos 80. É pro começo da zona total isso aí. E... Então, eu achei que ele era uma continuação, porque é a nova onda. Eu queria saber qual era a onda antiga, mas não, é só isso. Começa com a nova onda do Imperador. E aí ele foi transformado numa lhama. E ele, quando ele era imperador, tinha lá um morrinho e uma casinha lá no alto. E ele queria destruir aquela casinha porque ele queria construir ali meio que um parque aquático, sabe assim, pra ele e tal. E aí, acaba que ele, quando transformado em lhama, conhece e começa a desenrolar toda a história do filme justamente com o dono dessa casinha que ele queria destruir. E é a pessoa que ajuda ele em toda a saga do desenho. É um desenho muito engraçado. Tem algumas passagens hilárias, assim. Esse dono dessa casinha, ele tem uma esposa que tá grávida, um barrigão imenso, assim, parece a grávida de Taubaté. E ele tem mais duas crianças. Se você for levar em consideração que é uma casinha lá em cima, uma coisinha até, na época pode ser Taubaté. Pode ser Taubaté, né? Pode ser Taubaté. E tem dois filhos, as duas crianças também são muito engraçadas. Tem uma cena da menininha que ela tem o dente mole, assim. Eu acho que todo filme da Disney tem a parte de drama, a parte de chorar, não sei o quê, mas todas elas têm alguma coisa de engraçada. Eles não deixam de colocar um personagem tonto, de besta, assim. Eu acho muito engraçado. O alívio cômico, tem que ter o alívio cômico. O alívio cômico senão fica pesado demais. O alívio cômico é o Kronk, que é o braço direito da malvada, só que ele de malvado não tem nada, ele é muito pateta. Muito pateta. E tem uma cena da menininha, a filha do... acho que é Pátia o nome dele. E ela tá com o dente mole, assim, e ela vai mostrar o dente mole dela, assim. O dente, ao invés de fazer assim, que tá mole, ele faz assim, igual uma portinha. Maria. É muito engraçado, assim. A dublagem do Selton Mello tá muito legal. Não tá bem característica, tipo a do Luciano Huck? Não. Mas a voz do Selton Mello você identifica na hora que é o Selton Mello. Você identifica mais o Selton Mello. Mas ele é ator, né? Ele é ator, ele é dublador, ele já dublou várias coisas, né? Eu gosto do Selton Mello. Não, ele consegue mudar um pouco a voz dele quando ele quer. Quando Sim, precisa, ele consegue dublar legal. Acredito eu que ele deve ser dublador também. Ele é Nunca fui Sim, atrás. o cara tem que de 3, ele que dubla o Daniel San. Sim, ele é dublador, eu já lembro tem agora. bastante O 1 tempo. e o 2 não, o 3 só. Ele já fez desde criança que ele faz Sim. dublagem. Eu acho que sim. É que eu acho, eu acho ele um bom dublador. Eu só acho a voz dele muito característica. Tá escrito Selton Mello na testa da voz. É porque também os comediantes fazem questão de nos apresentar Selton Mello em todo lugar por aí. Então vira uma voz que você ouve em vários lugares, não é só do Selton que você vê. Os imitadores imitam muito o Selton Mello. Tem ele no meio. Então acaba. E o Luciano Huck também acaba sendo um que virou também. Sim. Ai, mas o Luciano Huck faz muito mal. Bom, voltando. Eu tenho trauma, voltando. Aí já falando do mas, Luciano Huck nas próximas 10. Só pra você se retratar, você não tem nada contra o Luciano Huck em si, né? Não, bom. eu contra ele dublando. Ele dublando aquele filme. Porque Ele dublando você é um ótimo apresentador. Exatamente, você tá assistindo, daqui a pouco parece falar soletrando! Loucura. Exatamente. Alguém assistiu a nova Eu onda não. do Imperador? Eu já assisti há muito tempo atrás, mas Eu eu assisti assim, assistia... pedaços. Não, Eu eu nunca sentei pra assistir. Não, eu assisti, mas faz muito tempo, eu não lembro detalhes, mas lembro da história em geral. Só que eu gostava muito da série animada, que depois- tinha a série. A depois do série eu assistia desenho. todo dia. Depois do desenho, o desenho fez sucesso e tal. Mas a série não chamava a nova onda do Imperador, Não, era chamava a nova onda do Kronk. do Kronk, Porque exatamente. o personagem Kronk, que ele fez tanto sucesso, ele era É geralmente assim. E aí, No cinema, mas ele não foi muito bem de bilheteria. Ah, tá. Pelo mesmo motivo, acho, do que o filme que eu vou falar, porque o seu é de 2000, mas é de 2001. 2000? É, 2000, por é causa, do 2000. é por causa da era... Mas continua falando do seu quando eu for começar o meu. Então, já... é isso. Acho que é um desenho muito legal, que vale muito a pena, que é bem divertido. Dá pra você dar umas boas gargalhadas com ele. Poderia ter feito mais sucesso. Poderia ter feito mais sucesso se talvez tivesse tido mais divulgação, se tivesse tido um
maior na divulgação desse desenho. É que ele tem umas piadas que não são muito infantis, assim, né? Tem umas coisas que é mais adulto, pro público adulto entender e tal. Tem... É tipo Formiguinhas, que tem muito contexto politizado ali. Isso. Então tem umas piadas que não é muito infantil e tal, mas eu acho que se tivesse ido pro cinema com um marketing maior... Ele não tá na Netflix, né? Tá na Netflix. Ele é 2D? É 2D, né? É. Ele que eu tentei procurar. Tá na Netflix, sim. Eu procurei porque eu ia assistir de novo, mas não deu tempo. Eu já pego o gancho, Karina. Antes de pegar o gancho, ô cameraman, a gente quer mais pirulito. Olha as traduções.